Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Victor. Aqui é o Gabriel. Estamos mais uma vez aqui para trazer spoilers da coleção Aranha Verso que vem aí no final de agosto em Campos de Batalha. Tá pertinho, pessoal. Vamos lá então ao primeiro personagem desse spoiler. Nosso primeiro personagem é o Justiceiro. Gabriel, quem é o Justiceiro? Bom, o Justiceiro já é uma figura conhecida no universo de Campos de Batalha. Dessa vez nós procuramos trazer o Justiceiro em suas raízes, lembrando que ele surge pela primeira vez nos quadrinhos como um antagonista manipulado pelo vilão Chacal. Então nós estamos trazendo o Justiceiro em sua versão 4. Versão 3. Versão 3, agora do tipo vilão. Bacana. Então vamos entender, pessoal, o kit de habilidades do Justiceiro e o que ele traz de diferente em relação aos outros Justiceiros, já que dessa vez ele é um vilão de fato. Vamos lá. Sua primeira habilidade, o fim justificam os meios, do tipo desencadeada, diz o seguinte: sempre que um inimigo de custo menor ou igual a 3 atacar, Justiceiro causa 1 ponto de dano àquele inimigo alvo. Então jogue uma moeda. Se acertar, aquele inimigo recebe 1 ponto de dano a mais. Aqui nós temos uma habilidade muito semelhante ao do Demolidor V3, com a roupinha amarela lá de Marvel Knights, que sempre que um aliado for atacado, então ele causa 1 de dano àquele inimigo. Aqui acontece a mesma coisa, sempre que o inimigo atacar, o Justiceiro vai causar dano a ele. Tá? E vai ter a questão da moeda, então é um personagem que vem também fortalecendo o arquétipo de moedas, onde você vai jogar a moeda constantemente. Acertando a moeda, o dano vai ser maior ainda. Sua segunda habilidade, Rastro de Baixas, do tipo desencadeada, diz o seguinte: sempre que um inimigo for derrotado, o seu controlador descarta uma carta da própria mão e o Justiceiro restaura 1 ponto de vida. Olha só, pessoal, aqui é importante, sempre que um inimigo for derrotado, ou seja, pode ser um inimigo de custo 1 a 5, ou pode ser um inimigo do tipo ficha também. Ou seja, o Justiceiro vai encaixar muito bem contra composições que geram várias fichas, que assim que você vai derrotando essas fichas, o oponente vai descartando e o Justiceiro vai restaurando mais vida. E aí, Gabriel, o que você acha desse personagem? Vê jogo? Bom, claro. Como o exemplo que você deu em relação a fichas, ele é um ótimo personagem para jogar contra fichas. Ele também vem se encaixando em personagens recentes, como a Lady Bullseye, com essa mecânica de moedas. É um arquétipo aí que está vindo forte no Sim, CB. A gente tem outros personagens, inclusive vamos apresentar aqui nesse próprio vídeo de spoilers, que também se beneficia com a questão de jogar moedas, né? E também ele vai jogar muito bem com personagens que também disparam efeitos ou prejudicam o time inimigo sempre que um inimigo é alvo de uma habilidade. Exato. Já que o Justiceiro vai estar dando um alvo o tempo todo. Sim. Nós temos aí Motoqueiro Fantasma. Exatamente, é um ótimo combo para os dois Motoqueiros Fantasmas do Marvel Knights. Tanto você pode fazer o próprio Demolidor V3, o amarelinho, que já faz isso. Justiceiro, que vai fazer isso. E mais o Motoqueiro Fantasma. Fica muito poderoso. Derreter o inimigo. Derreter o inimigo. Vamos pro próximo personagem, então. O próximo personagem, então, é o Mancha. Quem é o Mancha, Gabriel? O Mancha é um dos vilões clássicos aí do Homem-Aranha, que ficou famoso pelo filme Aranha Verso. Ele é um cientista que, ao fazer experimentos com buracos dimensionais, ele acaba repleto de mini buracos negros. E inicialmente ele é um vilão tratado em uma via mais cômica, mas com o tempo ele foi se tornando uma ameaça cada vez maior. Legal. Vamos ver qual é a mecânica que a gente inseriu ao Mancha para que ele fizesse sentido com toda essa lore em Campos de Batalha. A sua primeira habilidade, golpe reverso, do tipo estática, diz o seguinte: sempre que Mancha for sofrer 2 ou mais pontos de dano, redirecione 1 ponto daquele dano para um inimigo à sua escolha. Todo dano redirecionado não pode ser reduzido nem evitado. Aqui é o seguinte, pessoal, o texto é bem claro. Sempre que ele for sofrer 2 ou mais pontos de dano, ou seja, se ele vai sofrer 3 pontos de dano, você vai tirar esse 1 ponto de dano que ele sofre e redirecionar ao inimigo à sua escolha. Esse inimigo que vai ter o dano redirecionado a ele não é alvo, tá? Essa habilidade não trata alvos. Mas é importante salientar que personagens que não podem ser escolhidos pelos oponentes, como a Elsa Bloodstone, por exemplo, não pode ser escolhido pelo Mancha para ter esse dano redirecionado, ok? Ou seja, o Mancha, sempre que receber muito dano, ele vai redirecionar 1 ponto daquele dano para um inimigo, como se fosse um dano refletivo, né? Sua segunda habilidade, Portal pela Dimensão Manchada, do tipo desencadeada, diz o seguinte: sempre que Mancha for alvo da habilidade de um inimigo, jogue uma moeda. Se acertar, evite aquela habilidade e aquele inimigo alvo recebe 1 ponto de dano. Aqui é o seguinte, sempre que Mancha for alvo de uma habilidade, que é algo que vai vir muito forte na coleção Aranha Verso, ou quando você estiver jogando contra personagens de habilidades ativadas, desencadeadas que dão alvo, você vai poder jogar moeda e evitar mais um personagem com moedas. E acertando isso, além de ele evitar essa habilidade, ele ainda vai dar dano àquele inimigo. E aí, Gabriel, vê jogo esse personagem? Com certeza.
A nossa ideia era justamente criar vilões que são respostas aos Homens-Aranhas, né? Exato. Então a gente tem essa questão do evitar. Os Homens-Aranhas, eles imobilizam, silenciam, atordoam. E esse aqui é um ótimo exemplo de custo baixo para você já fazer uma combinação contra Homens-Aranhas. Muito bem. É um personagem que vai estar segurando um pouco toda essa questão de dano de habilidade, efeitos disparados por habilidades, que vem muito forte em Aranhaverso, assim como diversas outras coleções também. Com muitos decks APs agora, isso aqui é a resposta. Perfeito. Vamos para o nosso próximo personagem, então. Nosso próximo personagem é o Punk-Aranha. Quem é o Punk-Aranha? Esse é um dos mais queridos quando se trata de Aranhaverso. É um Homem-Aranha de uma outra dimensão que luta contra regimes autoritários, com uma guitarra na mão e esse senso anárquico. Bacana. Esse é um personagem bem icônico também, que veio bastante presente lá no filme, né? No último filme. E aqui a gente veio trazer para ele também mais reforço para os arquétipos de moeda. Vamos entender a carta do Punk-Aranha. Sua primeira habilidade, Rifles da Anarquia, do tipo desencadeada e ativada, diz: quando o Punk-Aranha entra em campo de batalha e no início de sua fase, jogue uma moeda. Se cair cara, o inimigo alvo recebe um ponto de dano. Se cair coroa, Punk-Aranha restaura um ponto de dano. Então a primeira habilidade ela é bem sortida. Ponto de vida, na verdade. Ponto de vida, ele restaura um ponto de vida. É uma habilidade bem sortida, com o resultado da moeda, assim como a gente viu lá em Champions, né, com a Merit Void, também o resultado da moeda vai determinar o efeito que vai sair. É algo um pouco aleatório, mas sorte. Jogar a moeda vai ser bem interessante, com algumas cartas que vão ter benefícios com isso. Veja só a sua segunda habilidade. Onde pensa que vai? Do tipo estática diz: sempre que um jogador for jogar a moeda, escolha entre cara ou coroa. Se o resultado obtido for a opção escolhida, o inimigo-alvo fica imobilizado. Então ele é uma pura caixinha de surpresas. Sempre que você jogar a moeda ou qualquer outro oponente jogar a moeda, você vai escolher um resultado. Se cair o resultado escolhido, ele vai imobilizar. E aí, o que você acha, Gabriel? Eu já penso em exemplos como o Thor do Champions, que é um personagem que utiliza muita moeda e como efeito plus você pode imobilizar um inimigo. Bastante moeda vai favorecer você poder escolher várias vezes e poder mobilizar várias vezes. Com certeza, a gente incorporou esse senso anárquico nas habilidades imprevisíveis do personagem. Top demais. Ainda você pode jogar ele com a Domino, que você escolhe o resultado. Exato. Então você escolhe um resultado e com a Domino você escolhe o resultado que você escolheu. Então sempre você vai conseguir imobilizar, dependendo da sua estratégia. Fica essa opção para você. Então é muito bacana. Lembrando aí, pessoal, 3 personagens que envolvem moedas. Isso, esse arquétipo vem com tudo, com Aranhaverso. Vamos para a nossa próxima e última carta, então. Homem-Aranha Superior, carta muito esperada, Gabriel. Sim. Quem é o Homem-Aranha Superior? Esse é mais um dos queridinhos aí, dos últimos anos do Homem-Aranha nos quadrinhos. Ele ficou muito icônico na fase do Dan Slott. O Homem-Aranha Superior nada mais é que a mente do Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. Então temos uma carta de duplo alter ego? 2 alter egos, exatamente. Então aqui, pessoal, nós temos tanto o Peter Parker 66 quanto o Dr. Octopus 66. Então vale ficar de olho nisso na hora de jogar. Se houver um Peter Parker na mesa, ele já não pode descer e assim por diante. Vamos entender como esse personagem funciona e como ele vai jogar em campos de batalha. Sua primeira habilidade, Superioridade Letal, do tipo estática desencadeada, diz o seguinte: Homem-Aranha Superior tem contra-manipulação, ou seja, pode atacar qualquer inimigo sem ser obrigado a atacar personagens como provocar, né? Enquanto estiver atacando um inimigo com menos pontos de vida ou menos pontos de ataque que ele, Homem-Aranha Superior tem +1/+0 e perfurar. Ou seja, você vai sempre escolher quem você ataca e se você focar nos alvos que são menores que ele vai bater mais forte ainda, ficando 3 de ataque. Pode ser um personagem para derrubar fichas. Exatamente, e até mesmo se você jogar ele como Voltron é forte, porque você buffa ele e todos os outros já vão ficar naturalmente menores que ele, e quando ele atacar ele vai ser maior ainda. Então é bem bacana de jogar pensando dessa maneira. Sua segunda habilidade, Spider-Bots Coletoras, do tipo desencadeada, diz: quando o Homem-Aranha Superior entra em campo de batalha, o inimigo-alvo recebe -1/-0 até o final de sua próxima fase. Aqui, ele além de ter toda essa superioridade contra os inimigos que têm menos status que ele, quando ele entra, ele vai nerfar alguém para garantir que isso seja de fato efetivo por pelo menos uma fase. Então, além de ser um nerfer, ele vai conseguir dar muito dano em quem ele nerfou. E aí, Gabriel, vê jogo? Com certeza. Lembrando que essa segunda habilidade ela pode ser desencadeada mais uma vez, caso esse personagem retorne, efeitos diversos. Exatamente, jogando Morgan Le Fay, bacana.
E ele vai ver jogo, principalmente quando puder bater em alguém, né? Exato. Se você jogar com nerfers, né, você pode jogar o Strucker, você pode jogar o Rei do Caos, você pode jogar personagens que vão dar nerfando o Senhor das Estrelas, do Cósmico, nerfando os inimigos ficam pequenos, e então o Homem-Aranha superior consegue bater muito forte. Ele é um personagem agro, muito agressivo, ele não tem tanta resistência, pois ele é um 2/6, ele não tem nenhuma habilidade de resistência. Mas quando ele ataca, ele é de fato muito efetivo, desintegrando a vida desses oponentes, desses inimigos com baixo status. Ele é um personagem bem interessante para você jogar por último ou penúltimo numa composição, depois que você já viu o resultado do inimigo, os ataques base. Ele pode se beneficiar muito desse tipo de mecânica. É um personagem agro, né? Não tem muito segredo. É um agro. E ele é muito puxado para aquele arquétipo caçador, né? Exato. Então, dependendo de como você vê a composição do oponente, você desce ele para justamente caçar aqueles personagens alvo ali que você quer eliminar rápido com ele, já que tem a contra-manipulação e esse aumento de ataque base, né? Beleza, pessoal? Curtiram? Se você gostou, deixa um comentário pra gente. Diga o que você achou, qual a carta favorita desse vídeo de spoilers de Aranha Verso. Isso aí, capricha nos comentários. Isso aí, fica de olho em nossos spoilers. Acompanha a gente pelo Instagram, @mcampusdebatalha. Na bio tem um link pra você participar do grupo. E adquira seus decks, né, Gabriel? Com certeza. É isso aí. Lembrando, Aranha Verso vindo com tudo aí nos próximos meses. Vamos pra cima e tamo junto. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.